Encerrando o nosso assunto poder constituinte decorrente, o que há de mais difícil, o que há de mais complexo, que é que limitações são essas, que princípios são esses, ou que tiro foi esse. Como muito se diz, muito se ouve e muito se lê nos dias odiernos. Pois bem, que princípios são esses a que faz alusão o texto constitucional? Vamos lá. Meus caros, primeiro a mais importante sistematização a respeito do tema, que foi a sistematização de José Afonso da Silva. José Afonso da Silva entende que há 3 princípios limitadores do poder constituinte decorrente. Vejamos-los. Primeiro, princípios constitucionais sensíveis. Para quem não sabe, você pode anotar no seu caderno, eles estão localizados no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Tá? Princípios constitucionais sensíveis são aqueles princípios cuja violação rende ensejo à intervenção federal. Ou seja, são hipóteses em que, se você viola esses princípios, todos os estados da federação unidos em um ente chamado União Federal, que a União nada mais é do que isso, todos os estados, eles intervêm no estado rebelde. Por exemplo, se um estado rebela-se contra a aliança e tenta se separar. Eu me lembro, nos tempos do Orkut, que havia uma comunidade chamada Devolvam o Nordeste para a África. Eu ficava estarrecido, porque eu nunca sabia, eu nunca tinha ficado sabendo que o Nordeste um dia tinha sido da África, porque para devolver é porque tinha vindo de lá. E eu fui ler a descrição da comunidade e dizia assim: não somos preconceituosos, apenas queremos devolver o Nordeste para a África. Na Pangeia era quando todos os continentes estavam juntos, o Nordeste era colado com a África, só queremos devolver, dizia a comunidade. Esses movimentos separatistas, que querem transformar São Paulo em um país, eu já vi isso, estados do Sul, se isso for levado a sério mesmo, com medidas político-administrativas, é possível haver intervenção federal, porque viola-se um princípio sensível. Samuel, essa expressão princípio sensível, isso vem de quê? Pontes de Miranda. Pontes de Miranda entendia, na verdade batizou esses princípios, porque eles são tão delicados, eles são tão sensíveis, que se conspurcados rendem ensejo à intervenção federal. Daí a expressão, daí o batismo de Pontes de Miranda para princípios sensíveis. Tá? Claro, é uma expressão doutrinária, a lei não se vale dessa expressão. Então, artigo 34, inciso 7, são os princípios constitucionais sensíveis. Esses são os primeiros princípios cuja observância se impõe às constituições estaduais, portanto, ao constituinte decorrente. Princípios federais extensíveis. Na verdade, o José Afonso da Silva nem está usando essa expressão federais extensíveis não, tá? Ele usa constitucionais extensíveis. Me perdoe, isso aqui é uma nomenclatura antiga que autores como Machado Horta, outros autores usavam para se referir à Carta de 67. No seu material, coloque constitucionais extensíveis. Já que estamos falando de José Afonso da Silva, vamos usar a expressão que o José Afonso da Silva usa. Os constitucionais extensíveis são princípios que são endereçados à União, mas extensíveis aos estados, mas cuja extensão aos estados é cogente, é de absorção compulsória, é de observância cogente. Então eles são endereçados à União, mas os estados têm que observar também. Um bom exemplo é o artigo 75. Não é o melhor, na minha opinião, mas é um exemplo. O artigo 75 da Constituição, ele é considerado um princípio constitucional extensível. Por quê? Porque ele fala dos tribunais de contas e ele diz que essas regras devem ser observadas
nos tribunais de contas dos estados, tá? E município. Pois bem, princípios constitucionais estabelecidos, segundo o próprio José Afonso da Silva, limitam a autonomia organizatória dos estados e revelam previamente a matéria de sua organização e as normas constitucionais de caráter vedatório aos estados. Vamos simplificar. O que o José Afonso da Silva está dizendo aqui é o seguinte: são princípios que pré-ordenam os estados, são princípios que já limitam o estado de alguma maneira, que de alguma maneira já pré-estabelecem como será a organização estadual. Um exemplo que a doutrina tem apontado é o 37 caput. A cabeça do 37 é considerada um exemplo de princípio constitucional estabelecido. Quando se diz que são princípios da administração pública federal, estadual, municipal, a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, enfim. Aquilo ali seria um princípio constitucional estabelecido. Significa dizer que se você vai elaborar uma Constituição estadual hoje, já se presume, já se estabelece esse princípio constitucional do artigo 37. Tá bom? É como se houvesse uma antecipação constitucional. Você já tem que partir daquilo ali. Bom, a pergunta que se nos afigura é: e o tal do princípio da simetria, este desconhecido? Esse princípio que todo mundo invoca, mas pouca gente conhece. Esse princípio que as pessoas adoram falar dele, mas quase nunca conhecem ele, ou têm intimidade ou familiaridade com ele. É por isso que eu vou franquear a vocês, meus alunos, o meu artigo sobre o princípio da simetria, porque é um artigo para descortinar, para lançar luz sobre esse princípio tão obscuro, que o Supremo vive invocando, a doutrina menciona, mas às vezes você não sabe bem o que é que eles estão querendo dizer. Às vezes eles falam em paralelismo das formas. O Supremo também usou essa expressão. Ou seja, tem que haver um paralelismo entre estados e União. Vamos lá. O princípio da simetria, ele entra como um quarto princípio de raciocínio. Veja que ele não é nenhum dos três. Ele não é nenhum dos três. Tá? Ele seria um quarto princípio decorrente do Pacto Federativo. É assim que eu entendo. Agora, a maioria da doutrina, é bom você saber disso, porque de repente você faz uma prova que se expressa assim, e aí você tem que acertar a prova. A maioria da doutrina vai dizer o seguinte: o princípio da simetria deriva das normas de reprodução obrigatória. E autores como Marcelo Novellino dizem que norma de reprodução obrigatória nada mais é do que uma norma proveniente de princípios sensíveis, princípios extensíveis e princípios estabelecidos. Em outras palavras, para autores como Marcelo Novellino, quando você pega esse A mais B mais C, ou melhor, ou A ou B ou C, e transplanta da Constituição Federal de 88 para a Constituição do Estado do Ceará, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, você tem uma norma de reprodução obrigatória. Então, para Marcelo Novellino, quando você transplanta esses princípios da Carta Federal para a estadual, quando você traslada esses princípios da Carta Federal para a estadual, isso é feito por meio de uma norma de reprodução obrigatória. Em outras palavras, para simplificar, isso é norma de reprodução obrigatória, isso é norma de reprodução obrigatória, isso é norma de reprodução obrigatória. Logo, todas elas teriam pertinência com o princípio da simetria. Me perdoem, mas isso está equivocado. Eu não concordo, apesar do brilhantismo do professor Marcelo Novellino, autor de livros pelos quais eu estudo, que há 10 anos foi meu professor. Portanto, é um constitucionalista que eu admiro tecnicamente, mas eu não concordo com essa sistematização. Tá? Claro que você que está em casa não está interessado nisso.
Você quer saber o gabarito do concurso. Mas eu sou obrigado a lhe dizer a sistematização da doutrina, porque pode ser que você na prova veja e você vai ter que saber interpretar o item. Mas eu tenho que te dizer também o que é correto. Tá? Por que está errado isso aqui? Porque, veja, quando eu falo de princípios sensíveis, princípios federais extensíveis ou estabelecidos, eu não estou falando de norma que o Estado às vezes tem que reproduzir, não. Tá? Norma de reprodução obrigatória é uma norma que o Estado tem que reproduzir. Aqui, às vezes, eu tenho uma norma que já disciplina como vai ser a organização do Estado. Entenda, norma de reprodução obrigatória é uma norma que está na Constituição Federal, mas você tem que reproduzir. Aqui, por exemplo, nos princípios estabelecidos, você tem normas de pré-ordenação dos estados. Você tem normas que já dizem como os estados têm que se organizar. Não há reprodução aqui. A própria Constituição já diz como é que é o regramento da eleição dos governadores. Você não vai reproduzir, você vai cumprir. Então eu não concordo. Isso está no meu trabalho, vou disponibilizar para vocês. Ajuda numa prova escrita? Ajuda. Esse aprofundamento ajuda numa prova oral? Ajuda. Mas para uma prova de concurso em primeira fase, você vai guardar isso aqui e você vai associar os três princípios, tá? Os três, este e este, os três, as chamadas normas de reprodução obrigatória. Pelo menos essa é a confusão que a doutrina brasileira tem feito. E se no seu concurso cair assim, pelo menos uma prova de primeira fase não tem problema, é o que a doutrina brasileira faz. De maneira equivocada, mas faz. Princípio da simetria, então, seria um princípio ligado às normas de reprodução obrigatória. Com o aprofundamento da matéria, você vai perceber que às vezes o princípio da simetria é invocado pelo Supremo em situações em que você não é obrigado a reproduzir a norma, mas que você tem a possibilidade de reproduzir a norma. Ah, Samuel, às vezes eu não sou obrigado, não? Não, às vezes não. Às vezes você tem a faculdade de aderir a essa norma. Por exemplo, toda Constituição estadual tem que prever medida provisória para o governador? Isso não é uma obrigatoriedade. Isso é uma possibilidade. Então, isso não é uma norma de reprodução obrigatória, porque você não está obrigado. Isso é uma facultatividade. Samuel, então como é que o Supremo usa o princípio da simetria nesses casos? O Supremo diz assim, ó, sabendo-se que a Carta Federal atribuiu ao chefe do Executivo a prerrogativa de editar medidas provisórias, por força do princípio da simetria, nada impede que as cartas estaduais façam. Note que mudou o raciocínio. Eu não estou mais dizendo que ela é obrigada, eu estou dizendo que pelo princípio da simetria, ela pode. Por isso que no meu artigo eu demonstro que o STF, às vezes, usa o princípio da simetria como um princípio que deriva da norma de reprodução obrigatória, mas às vezes o STF usa o princípio da simetria em um contexto, anote, de analogia constitucional. Olha que expressão adequada para uma prova escrita. Então, o princípio da simetria, às vezes, ele é utilizado como um princípio que deriva das normas de reprodução obrigatória. Aí você vai anotar. Mas, às vezes, o STF utiliza o princípio da simetria como instrumento de analogia constitucional, como um argumento retórico de analogia constitucional. Por exemplo, quando ele demonstra que se a União pôde, nada impede que os estados também possam. Então, eu posso usar o princípio da simetria para dizer o estado do Rio de Janeiro não está proibido de fazer isso, porque a União fez. E eu posso dizer, por força do princípio da simetria, o estado do Rio de Janeiro tem que fazer isso, porque a União fez. No meu artigo, eu separo a Constituição em 3 categorias.
espelhadas nos modais deônticos de Bobbio. Norma de reprodução obrigatória, norma de reprodução proibida e norma de reprodução permitida, fruto de uma monografia que eu elaborei há 10 anos, em 2008. Tá? Isso facilita o raciocínio, inclusive para entender a jurisprudência do STF. Coincidentemente, o STF, há pouco tempo, chegou a falar em normas de repetição obrigatória e repetição proibida. Em suma, tá? Para o teu concurso, você vai anotar que o princípio da simetria deriva das normas de reprodução obrigatória, mas ele tem uma outra faceta, que é uma faceta que empresta a esse princípio a utilidade de um argumento de analogia constitucional. É isso que eu quero que você anote. E eu gostaria que você anotasse no seu caderno que quando o princípio da simetria é utilizado como um argumento de analogia constitucional, ou seja, o Estado não está proibido de fazer isso, porque a União fez também, ele pode imitar, você coloca entre parênteses, experimentalismo constitucional. Experimentalismo constitucional. Por que experimentalismo? Porque o contexto é de experimentalismo. Favorece aos estados uma autonomia para experimentar, para ousar, para se auto-organizar. Eu quero dizer com isso, meus queridos e queridas, que os estados em uma federação, eles não são obrigados a imitar a União em tudo. Eles não são triângulos semelhantes em menores escalas. Eles não são mini-uniões ou miniaturas do governo federal, não. Em uma aliança federativa, o Estado ele tem que ter autonomia para experimentar, experimentalismo constitucional, para destoar da União em alguns aspectos, jamais nos aspectos nucleares. É aí que entra uma necessidade de homogeneidade mínima entre a União e os Estados. Por exemplo, eu posso ter uma União republicana e um Estado monárquico? Claro que não. Eu posso ter um governo federal presidencialista e um governo estadual parlamentarista? Claro que não. Perceba que tem que ter uma padronização mínima. Mas isso não significa que tem que ser tudo igual, porque a autonomia do Estado permite que ele experimente constitucionalmente. Essa é a chave. Ou como diria Karl Loewenstein ou Ana Cândida Cunha Ferraz, é a pluralidade, é a unidade da diversidade. A Aliança Federativa é a unidade da diversidade. Você une estados diversos, mas tem que ter um mínimo de uniformidade e tem que ter um mínimo de heterogeneidade. Esse é o raciocínio. E o poder constituinte decorrente, Samuel, vai fazer o quê? Vai equilibrar-se. Equilibrar-se. Ele vai ter um pouco de homogeneidade e um pouco de heterogeneidade. Essa autonomia vai ser um ponto ótimo de equilíbrio. Não pode destoar muito, mas também não pode se obrigar demais. Senão você enfraquece, esvazia a Constituição Estadual. Bom, é hora de avançarmos. A pergunta mais provável de cair no seu concurso, que foi a pergunta que caiu na segunda fase do TJDFT, é quais são, segundo o STF, as normas de reprodução obrigatória. Quando é que o Estado é obrigado a aderir? Quando é que o Estado compulsoriamente tem que reproduzir, transplantar? Quando é que o Estado não tem liberdade para inovar? Meus caros, são 4 temas. Basicamente são 4 temas. CPI, processo legislativo, separação dos poderes e tribunais de contas. Isso está no seu material. Veja comigo. Que normas da Constituição Federal de 88 são de reprodução obrigatória nas cartas estaduais? Separação dos poderes, processo legislativo, CPI e tribunais de contas. Nesses 4 assuntos, o STF tem entendido que a norma tem que ser de reprodução cogente nos estados. Repetindo, você vai abrir a sua Constituição.
Bater o olho numa norma sobre processo legislativo, ela é de observância cogente. Bater o olho numa norma de separação dos poderes, ela é de reprodução obrigatória. Bater o olho numa norma de comissão parlamentar de inquérito, ela é de reprodução obrigatória. Repare comigo. Por exemplo, qual é o quórum para você instaurar uma comissão parlamentar de inquérito? Para você instaurar, basta você abrir o artigo 58, parágrafo 3º. Você vai ver que 1/3 do requerimento dos parlamentares instaura uma CPI. Então, se exige-se 1/3 para instaurar uma CPI, e o STF entende que isso é um direito das minorias, isso significa dizer que é inconstitucional a Carta do Estado do Ceará, quando fala que 1/4 é suficiente para instaurar uma CPI. Samuel, mas por quê? Porque é uma norma de reprodução obrigatória. Então, se é 1/3 lá, tem que ser 1/3 acolá, lá no Ceará. Estou em Brasília hoje. E eu falei isso na Comissão de Sistematização há 10 anos. E o presidente, o procurador-chefe da Assembleia me disse: Samuel, mas aqui a gente tem parlamentar demais. Então a gente tem que flexibilizar. Só que esse flexibilizar é inconstitucional. Porque é uma norma de reprodução obrigatória. Tá? Bem, processo legislativo. As regras de iniciativa devem ser transplantadas. Agora, pessoal, essas normas de reprodução obrigatória que são transplantadas para as cartas estaduais, anote isso. Essa reprodução, ela é mutatis mutandis. O que é mutatis mutandis? Por que eu fiz isso aqui? Porque é latim. Latim, prova escrita, tem que vir entre aspas. Se for do computador, você tira aspas e bota em itálico. Ou itálico sem aspas, ou normal com aspas. É a maneira técnica. Por que a norma de reprodução ela é reproduzida mutatis mutandis? Significa mudando-se o que deve ser mudado, adaptando-se. Porque o encaixe não é perfeito, não. Quer ver? Se uma Constituição estadual dispuser que um governador pode editar medida provisória, essa medida provisória pode versar sobre direito civil? Claro que não. Ah, Samuel, mas medida provisória pode versar sobre direito civil? Pode. A medida provisória é federal. A estadual é claro que não, que nem o Estado tem competência para legislar sobre direito civil, essa matéria é assenhoreada pela União, sob pena de inconstitucionalidade orgânica. Artigo 22, inciso 1. Nunca vi nenhum doutrinador dizer que medida provisória estadual não pode versar sobre direito civil, mas é um consectário lógico. O Estado não pode legislar sobre direito civil, a União pode, então o governador não pode. Percebeu que o encaixe às vezes não é perfeito? Então você vai anotar assim, a norma de reprodução obrigatória que reclama o transplante de normas constitucionais sobre separação dos poderes, processo legislativo, CPI e Tribunal de Contas, entre parênteses, STF, esse é o entendimento do STF, vírgula, implicam uma reprodução com adaptações, entre parênteses, mutatis mutandis. Tá? Bem, tenha cuidado, porque quando eu falo separação dos poderes, isso não inclui as normas sobre organização interna dos poderes. Pode ser que na prova você se depare com a pergunta. Geralmente o examinador vai te perguntar, isso aqui é de reprodução obrigatória ou não? É isso que o examinador faz. Isso aqui é de reprodução obrigatória? Aí você vai lembrar da fórmula que eu lhe passei. Segundo o STF, esses 4 assuntos são. Ok. Mas às vezes, ele não vai perguntar uma norma de separação dos poderes, ele vai perguntar sobre uma norma de organização interna dos poderes. Uma organização interna corporis. Por exemplo, a Constituição Federal proíbe que o presidente da mesa do Senado ou da Câmara seja reconduzido infinitas vezes. Não é possível. Não de maneira consecutiva. Pode até voltar, como muitos voltaram, Renan Calheiros, Sarney,
mas não de maneira consecutiva. Está lá na Constituição. Essa norma é de reprodução obrigatória? Aí você vem para cá. Esses 4 assuntos. Tá aqui? Não, não tá. Logo, não é de reprodução obrigatória. Ah, Samuel, eu pensei que isso fosse separação dos poderes. Não é separação dos poderes. Isso é organização interna de um poder. Foi por isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a recondução de presidentes das mesas diretoras da Assembleia Legislativa é possível. No Ceará a gente teve um que ficou quase 20 anos. Porque essa norma não é de separação dos poderes, é de organização interna do poder. Eu me fiz compreender? Espero que sim. Cuidado em relação ao preâmbulo. Pode ser que você pense, o preâmbulo é uma norma de reprodução obrigatória. Vive caindo isso em prova. Acho que caiu na Defensoria Pública do Acre, isso, não tenho certeza. Meus caros, o preâmbulo, segundo o STF, não tem natureza de norma. Adota-se a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo de Jorge Miranda. Irrelevância no sentido de que não é norma, não é um comando subordinante de vontade. O preâmbulo até tem relevância, eu não gosto muito desse nome não, porque ele tem uma relevância hermenêutica, interpretativa, é uma bússola interpretativa. Mas não é norma. Se não é norma de reprodução obrigatória. Guarda essa informação também, porque cai muito em prova. Bom, pessoal, em relação à reclamação 383, o que é importante você saber? Essas normas de reprodução obrigatória que eu te ensinei, elas permitem o aviamento de recurso extraordinário para o Supremo no bojo de ADIM estadual. Olha que interessante. Você ingressa, você que eu digo, um dos legítimos proponentes, com o ADIM estadual no TJ, dizendo que uma lei municipal ou estadual viola a Carta Estadual. Quem vai proferir a decisão? O TJ. Pasmem. Cabe recurso extraordinário nessa ADIM estadual para o STF. Samuel, por quê? A ADIM é irrecorrível. A ADI é irrecorrível, mas essa não é. Essa cabe recurso extraordinário para o STF. Por quê? Exatamente porque a norma da Carta Estadual usada como parâmetro espelha a norma da federal, que é de reprodução obrigatória. Repare, se a Carta do Rio de Janeiro é invocada, mas o teor dela é idêntico à Carta de 88, federal, se não couber recurso extraordinário, pode ser que o TJ do Rio de Janeiro interprete a Constituição Federal de uma maneira insólita, exótica, inusitada, extravagante. Aí o de São Paulo também. Aí o de Minas também. E isso enfraquece a força normativa da Constituição. Perceba que, por via transversa, todos esses tribunais estariam dando um olhar muito particular a uma Carta Federal. Então, exatamente por isso, sempre que a ADI julgada no TJ, embora aponte como parâmetro Carta Estadual, mas a norma da Carta Estadual é uma norma de reprodução obrigatória da Federal, cabe recurso extraordinário para o STF e a decisão tem efeito erga omnes. É bom você saber disso. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então, a ADIM no Tribunal de Justiça, que ataca a lei do município, mas o parâmetro invocado é uma carta estadual, mas a redação é idêntica à da federal, é uma norma de reprodução obrigatória, cabe RE para o STF. Bom, então eu já falei para vocês do experimentalismo constitucional, que o princípio da simetria é usado como argumento analógico para permitir a livre adesão, mas que ele também é usado nesse contexto de norma de reprodução obrigatória. Antes de avançar, eu queria fechar o assunto norma de reprodução obrigatória com duas observações. A primeira delas é que você não confunda a norma de reprodução obrigatória com a norma de repetição. Norma de repetição não se confunde com norma de reprodução obrigatória. Quem classificou, o autor dessas terminologias foi Raul Machado Horta.
Faz muito tempo que eu digo isso. E faz muito tempo que eu não vi esse assunto ser utilizado na prática, mas recentemente o Supremo até tentou usar essas terminologias e não andou bem. Meus caros, a norma de repetição, anote, é uma norma de adesão facultativa. Raul Machado Horta, ele disse o seguinte: tem-se uma norma de adesão facultativa, eu vou chamar de norma de repetição. Por exemplo, advogado-geral da União tem que ser da carreira da AGU ou pode ser alguém alheio aos quadros da AGU? Segundo a Constituição Federal, pode ser alheio aos quadros da AGU. Isso é uma norma de reprodução na Constituição de São Paulo? A Constituição de São Paulo é obrigada a seguir esse parâmetro? Em outras palavras, ela tem que prever que pode ser de fora também? Ou ela pode restringir e dizer, não, procurador-geral do Estado de São Paulo tem que ser da carreira? Diferentemente do que acontece na AGU. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não é norma de reprodução obrigatória. É constitucional o experimentalismo constitucional da Carta Paulista, de restringir o universo de escolha do governador. Lá, PGE, um abraço para os meus alunos de São Paulo, estou já chegando aí nos próximos meses. O PGE de São Paulo, ele tem que ser da carreira de procurador do Estado de São Paulo. É um experimentalismo da Constituição Paulista. O Supremo disse que isso é constitucional. E por que que é? Porque não é norma de reprodução obrigatória. A norma que dispõe sobre a AGU é uma norma de repetição. Você adere se você quiser. O Estado de São Paulo não quis aderir. Entendeu? Portanto, anote no seu caderno que a norma de repetição é a norma de adesão facultativa, segundo Raul Machado Horta. Ao contrário da norma de reprodução obrigatória, que é de observância cogente ou de absorção compulsória. Essas são as terminologias que o STF usa. Por isso que eu falei que o STF andou mal recentemente. Porque recentemente o Luiz Alberto Barroso fez uma confusão aí e falou que havia na Constituição norma de repetição obrigatória e de repetição proibida. Aí esculhambou foi tudo. Tá bom? Eu ainda acho que o meu artigo é o que melhor organizou o assunto e sistematizou o assunto. Leiam, porque esse assunto é árido, eu recomendo. A gente vai disponibilizar, como fizemos em outras turmas. Uma última observação para a gente prosseguir. Raul Machado Horta falava numa categoria muito especial que pode cair em prova, que eram as chamadas normas centrais. A gente está falando aqui de norma de reprodução obrigatória, né? Mas pode ser que caia normas centrais. Raul Machado Horta, ele falou muito dessa categoria. Nada mais são do que essas normas que devem ser reproduzidas. Eu trouxe para vocês o conceito, tá? Ele está aqui. Olha o que foi que o Raul Machado Horta falou das normas centrais. A Constituição Federal de 88 contém na sua estrutura um tipo de norma vinculada diretamente à organização federal, que denomino de normas centrais. O que é que ele denominou de norma central? Uma norma que está ligada à organização da forma federal. Estas normas ultrapassam a organização da União para alcançar a estruturação constitucional do Estado em fase ulterior, que dependerá do poder constituinte do Estado, titulado a organização. Perfeito. Esse é o conceito correto de norma de reprodução. É uma norma que é endereçada à Constituição. Perdão, é uma norma que a Constituição endereça à União, mas que, a despeito de ser endereçada para a União, ela acaba transbordando e atingindo os estados no momento da feitura das constituições estaduais. É isso. Tá? Então, o Raul Machado Horta, ele usou essa expressão, normas centrais. É bom você conhecer. Tá?
E esse precedente, que se a minha memória não me trai, é do Joaquim Barbosa, ele fala que normas centrais da Constituição Federal, essas normas são de reprodução obrigatória, perceba que aqui ele acertou. Ele diz realmente que a norma central é de reprodução obrigatória, e é, mesmo porque reproduzidas ou não incidirão sobre a ordem local. Eu trouxe essa jurisprudência para você saber o seguinte: quando você tem uma norma de reprodução obrigatória, a Constituição do Estado, mesmo que não reescreva, você considera como se ela tivesse escrita. Olha que interessante. A Constituição do Estado não reproduziu explicitamente, mas ela vale. A força normativa dela não depende dessa cláusula suspensiva, que é aquela cláusula acessória que subordina a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro incerto. Vamos falar de uma maneira simples, sem misturar com o direito civil. A força normativa da Constituição não depende das constituições estaduais. Ela irradia seus efeitos, inclusive para os estados, escrevendo-se ou não na Carta Estadual. Então vamos lá. Se você tem uma norma de reprodução obrigatória, por exemplo, a que diz que o presidente da República não pode ausentar-se do país sem prévia autorização do Congresso, você não precisa escrever isso na Constituição Estadual para que o governador possa ausentar-se do país sem autorização. Em suma, a mesma norma que diz que o presidente precisa da autorização do Congresso para sair, o governador também vai depender da autorização da Assembleia para sair, mesmo que você não escreva isso. Essa é a ADI 276 do Estado do Acre. Essas normas de reprodução não precisam ser reproduzidas na Carta Estadual para incidir sobre a ordem local. Já se considera obrigatório. Senão seria muito fácil se esquivar delas. Bastaria não escrevê-las. Tá claro isso? Bom, com isso, meus caros, eu dou por encerrado esse tema tão espinhoso que é as limitações do poder constituinte decorrente. E, em arremate, para a gente encerrar, permitam-me um último aprofundamento já nos domínios da hermenêutica constitucional. A gente está falando muito aqui em poder constituinte originário. A cereja do bolo, só para a gente encerrar, é a hermenêutica constitucional que busca o significado originário, que busca exatamente o significado original da Constituição. Em outras palavras, é direito seu viver a Constituição à sua maneira? É direito de cada geração viver a Constituição da sua época ao seu modo? Ou nós devemos viver a Constituição com o significado original, lá do poder constituinte originário? Olha que interessante, isso caiu na prova de segunda fase do MP-DFT. Vou já mostrar. Quando o poder constituinte originário cria uma Constituição, esse significado se eterniza ou cada geração tem o direito de viver a Constituição à sua maneira? Você vai ter duas linhas de compreensão. Anote. O interpretativismo ou interpretativistas, os interpretativistas defendem o significado original da Constituição. Ao passo que os não interpretativistas defendem que a Constituição é uma living constitution, ou seja, é um organismo vivo que se altera, inclusive de maneira informal. É o que a gente chama de mutação constitucional, ou para alguns, poder constituinte difuso, de modo que cada geração vai poder atualizar o texto constitucional de maneira não solene, de maneira informal. Eu simpatizo mais com a corrente que fideliza o significado original da Constituição. Até porque, para mim, e eu já lhe expliquei isso, a alteração à Constituição tem uma maneira prevista, lá no artigo 60. Senão fica muito fácil burlar, né?
Fica muito fácil que a criatura se desvencilhe das amarras do Criador. Em vez de ter que aprovar uma emenda por 3/5, basta dizer que apareceu uma mutação constitucional. Aí fica facinho você driblar as solenidades impostas pelo documento. Mas, em suma, você tem duas linhas de compreensão. A primeira linha de compreensão que diz: a Constituição deve ser lida consoante o seu significado original. São os interpretativistas. Alguns autores chamam de originalistas. Originalismo. Esse debate nasceu nos Estados Unidos, depois da corte de Warren. Não cabe aqui a gente aprofundar tanto. E você tem os não interpretativistas que acham que a Constituição pode ser vivida à sua maneira. No Brasil, essa corrente é defendida por Luiz Roberto Barroso e Daniel Sarmento. É importante você saber disso. Acontece que dentro dos originalistas, dentro daqueles que entendem que a Constituição deve ser concebida no seu significado original, há duas divergências, há duas correntes. Uma mais antiga, que a gente chama de Original Intent, ou originalismo de Robert Bork, que diz o seguinte: para alcançar o significado original, você deve buscar as intenções do poder constituinte originário. Ela é psíquica. Você busca o psicológico dos membros da Assembleia Constituinte. Ou seja, no originalismo propriamente dito, você vai nas intenções. Daí a expressão original intent. Você vai na intenção. É mais ou menos o que no Brasil a gente chama de mens legislatores. É uma corrente subjetiva de Savigny. É mais ou menos isso. Tudo isso está no meu livro de Hermenêutica Constitucional. Sugiro que conheçam, tá? Sugiram que conheçam. De maneira mais moderna, de maneira mais recente, Antonin Scalia, que foi Chief Justice da Suprema Corte norte-americana, foi porque faleceu em 2016. Lembrando, o Bork nem conseguiu entrar, que o Senado achou radical demais. Entrou para a história como o pretenso ministro recusado. Morreu também. O Scalia, que faleceu em 2016, foi nomeado pelo Reagan e ficou muito tempo. Foi um dos juízes mais conservadores. O Scalia já defende um textualismo, que é uma versão mais moderna do originalismo. No textualismo, você não é governado por intenções. Você é governado pelo significado das palavras no texto, tal como compreendidas e empregadas por pessoas razoáveis na época da promulgação da Constituição. Então o Scalia ele faz o seguinte: ele olha para a Constituição, ele vê a palavra, por exemplo, a emenda à Constituição americana que diz: vedam-se penas cruéis ou não usuais. Aí ele lê penas cruéis. O que é que ele faz? Começa a pesquisar em livros do século XVIII para saber como a palavra pena cruel era entendida por pessoas instruídas no século XVIII. Ele lê, por exemplo, o livro O Federalista. Madison, Jay, Hamilton. E lá ele percebe que quando se falava em pena cruel, isso não queria dizer pena de morte, porque naquela época a pena de morte era amplamente difundida. Logo, o Scalia diz, a partir do textualismo, percebo que a palavra pena cruel não significa pena de morte, porque na época pessoas instruídas entendiam que pena de morte não era cruel. Entendeu? É por isso que eles chamam isso de textualismo. Aqui você não se baseia na mens legislatores, nas intenções legislatores do legislador. Aqui você se baseia na mens legis, ou seja, nas intenções do texto. Eu não vou nem falar intenções, vou falar no texto, no significado do texto.
Por isso que ele chama de original public meaning. Ou seja, o significado original daquela época, das palavras tais como compreendidas e empregadas na época contemporânea à promulgação da Constituição. Meus queridos, com isso a gente encerra de maneira muito aprofundada o estudo do poder constituinte, tá?